Stranger Things terminou e eu diria que o final foi controverso. Mas ainda assim eu queria fazer um vídeo com algo relacionado à série e eu lembrei que eu vi no YouTube um vídeo de um cara falando sobre as comics de Stranger Things, então eu pensei que eu poderia tirar algo legal daí. Então procurando eu achei uma em que o grupo se unia com as Tartarugas Ninjas. Eu até comentaria algo, mas considerando os outros crossovers que essas répteis sapecas fizeram, eu não posso dizer que eu tô muito surpreso não. E eu li a história e ela é genuinamente divertida, mesmo que eu não tenha entendido algumas coisas que são da mitologia das tartarugas em si. Eu acho que eu vi no máximo alguns episódios dos desenhos só. Mas eu vou dar o meu melhor para explicar, porque hoje a gente vai cair de cabeça nessa comic e apreciar. Como você já deve ter percebido a esse ponto, eu até preparei um cosplay para a ocasião, mas não tem muita coisa de Stranger Things para usar, além do icônico cabelo de tigela do Will Byers, não é mesmo? A gente começa a história em um metrô na cidade de Nova York em 1985, então essa história se passa um pouquinho antes da terceira temporada. Me pergunto se eles fariam uma série com base nisso, mas a cronologia que não importa, porque essa OH aqui obviamente não é canônica, e tem mais umas coisas depois que apontam isso. Enfim, a gente vê um pequeno portal abrindo nesse metrô. Vê um pequeno portal abrindo nesse metrô e a gente começa o. A trama aqui é que o grupo principal está em uma espécie de expedição escolar. Enquanto eles esperam a 11 chegar, eles acabam se perdendo do resto do pessoal, do grupinho ali. Eles até tentam ir para a estação de metrô para se juntar de novo a eles, só que eles já perderam o metrô que eles iam pegar. E aí que eles escutam um som que parece muito com o dos Democães, mesmo eles estando em Nova York, então eles decidem checar. E aí eles encontram sim Democães, só que esses daqui não estão puros não. Antes da 11 sequer poder fazer qualquer coisa, aparecem as nossas tartarugas ninjas adolescentes mutantes, carambolas, que título longo, pra salvar o dia. Agora sim, o que eu achei complicado dessa comic é que não tem cores diferentes para as máscaras dele. O que eu acho que é uma referência legal aos designs antigos dele, já que essa história se passa no passado, mas ainda assim eu admito que quando eles não estão com as armas deles, eu acabo confundindo um com o outro. Enfim, aqui estão Michelangelo, Leonardo, Rafael e Donatello. O Leonardo disse para eles não ficarem com medo, mas o Rafa disse que é óbvio que eles vão ficar com medo, com um monte de Mausers seguindo eles. E pelo que eu pesquisei, Mausers são os robozinhos criados por um vilão das tartarugas, o Dr. Baxter Stockman. Será que ele tá nessa história? Mas quando mais Democães aparecem, a 11 usa a telecinese dela neles, então, unido pelos poderes mutantes, eu acho. Eles seguem as tartarugas até o lar delas e explicam tudo sobre o mundo invertido e os poderes da ONU delas. O Mestre Splinter aparece e começa a falar sobre uma ratoeira ou algo assim, tá caduco, velho. Por algum motivo, todo mundo fica muito surpreso com isso, com o fato de ele ser um rato gigante, quer dizer, como se eles não estivessem vendo tartarugas gigantes agorinha mesmo. Mas aí o pessoal começa a se perguntar como esses bichos e o mundo divertido seguiram eles até Nova York, mas o Will disse que ele sempre esteve ali, não importa onde eles vão. O que a gente sabe agora é que definitivamente não é verdade, porque o mundo divertido é cercado ali em Hawkins mesmo, mais um ponto que retira a canonicidade dessa história, além das tartarugas mutantes, ninjas, adolescentes. As tartarugas se oferecem para ajudar eles com todo esse rolê e eles começam a discutir sobre as origens dos Demo-Robô-Cães. Sim, esse é o nome que eu dei para eles. Genial, muito obrigado. Obviamente o nome do Baxter, não sei como pronunciar, o nome do Baxter Stockman surge, mas eles falam que não é possível porque ele estava na prisão. Como se isso impediu alguém em algum momento. A 11 diz que pode encontrar ele e eles começam a preparar o ambiente para, sabe, ela fazer aquela coisa lá em que ela anda no vazio e tal. Enquanto isso, do nada, Rafael começa a falar sobre como ela pode pegar a faixa emprestada, mas que ela não pode ficar com ela porque ela não trabalhou duro por ela, já que ela nasceu com os poderes ou alguma coisa assim, como se ele não tivesse ficado gigante com bomba radioativa e essa não fosse só uma faixa que ele tinha encontrado no lixo reciclável também. A 11 anda pelo vazio e encontra o lugar onde Stockman tá e ele tá rabiscando algo. Do nada ela tira a faixa de surpresa, mas diz que ele não tá na prisão. E mais, diz que ele sabe que ela tá vindo e ele quer que ela encontre ele, já que o que ele rabiscou foi na verdade um endereço. O Leonardo propõe então que eles se separem em dois grupos, um para achar o Stockman e outro para caçar o que o Dustin chamou de Demon Mausers.
É claro, você pode chamar disso aí, mas eu ainda prefiro o meu nome. Tá bom, rapaz, a gente tá saindo agora. No fim, cada um segue o seu caminho. Mas quando a On, Dustin, o Max, Rafael, o Donatello e o Steve Rogers chegam lá, o Baxter já tá esperando com seus homens. Enquanto todo mundo cai na porrada, o Stockman revela que ele conhece o papai da Onze e que ele falou muito sobre ela. E é aqui que esse capítulo termina. Agora a gente segue pro próximo. Mas antes, eu acho que você tá gostando se você viu até aqui. Então eu queria pedir pra você deixar um like maroto, meu. Foi mal. E se inscrever aqui pra me apoiar se você puder. E pra não ter que comer um Cup Noodles da Temu mais um dia. Valeu. A Onze acorda na casa dela e o Hopper diz que hoje ela pode fazer o que quiser. Tá tudo liberado. Só que a liberdade tá do outro lado daquela porta. Por algum motivo. A gente vê que o Donatello e o pessoal tá preso em uma prisão toda tecnológica, então os cérebros do grupo não sabem bem como destravar essa porta. Mas o Rafael simplesmente arromba a porta e dane-se. Enquanto isso, outro grupo encontrou de onde está saindo os bichos e é de dentro de um vagão de metrô que tem outro portal para o mundo invertido. Como o portal está no vagão em si, o pessoal teoriza que ele está liberando Demogorgons por toda a cidade de Nova York. Enquanto eles discutem isso, 2 Demogorgons aparecem para tretar com eles. Ao mesmo tempo, o outro pessoal está investigando o que parece uma operação gigante, e eles encontram a Onze presa em um tubo gigante junto com o Baxter Stockman. Nessa realidade paralela em que ela está, esse Hopper falso, que provavelmente é o Baxter, influencia a On a abrir essa porta com os poderes dela. E a gente vê que, paralelamente, no mundo real, o que ela está fazendo mesmo é outro portal para o mundo invertido. No vagão, o Leonardo e o Michelangelo têm uma sequência de ação muito maneira mesmo, em que eles metem a porrada nos Demogorgons. Mas uma mulher casada de 40 anos fez isso também, eu não consigo dizer se é um grande feito. No laboratório, Donatello teoriza que aquela máquina está usando os poderes de projeção psíquica da Onze, tipo vazio que ela entra lá, contra ela. Então eles casualmente matam uns guardas, eu acho. E depois disso eles ameaçam um dos cientistas para que ele fale. E ele explica que a máquina só usa os poderes da Onze, mas permite que o Stockman manipule o que ela vê. Além disso, só o pessoal que está dentro da máquina pode desligar essa projeção, já que o Baxter queria um ambiente controlado, sem que ninguém pudesse interferir. O que será que a gente pode fazer para sinalizar para uns que não tá tudo bem e parar com essa bagunça, hein? Surprise, motherfucker! O Rafael falou para uns que tudo aquilo é só uma ilusão, mas ela não acredita de primeiro até o próprio Baxter se revelar por nenhum motivo, certo? Porque ele só não continuou fingindo ser o Hopper e mandou a um explodir o Rafael. Enfim, enquanto isso, os garotos no vagão estão perdendo e as tartarugas são prestes a virar lanchinho de Demogorgon. Então o trio decide pegar as armas do Michelangelo e do Leonardo para ajudar, finalizando o capítulo. Agora, o que caceta as crianças de 12 anos vão fazer contra os bichos de 2 metros mesmo? Ah, esquece. Enquanto o Rafa tá ameaçando o Baxter, ele começa a falar sobre como ele vê a mente dos dois naquele lugar e mostra pra eles o passado de ambos, como um foi só um experimento e o outro um erro e que os dois deveriam só servir a ele. Mas o Rafa, depois de ver o passado da On, diz que talvez os poderes dela não tenham simplesmente sido dados a ela no final das contas, mas que tudo isso que o Stockman tá falando é baboseira e que quem realmente está no controle aqui é a própria Onze. Enquanto isso, os Plot Armor Man estão lutando contra os Demogorgons e o Will acha um isqueiro bem conveniente ali e bota fogo nas katanas, já que esses bichos odeiam calor, que é um fato que eu agradeceria se fosse mais lembrado na série, sinceramente. Mas o que importa é que o Michelangelo e o Leonardo cortam os bichos todos em um painel fodástico. Ainda assim, o Lucas pergunta se tem gente do outro lado do portal e todo mundo concorda no fim que eles vão ajudar. Então agora eles vão em uma missão de resgate no mundo invertido. Agora, só um segundo aqui. Enquanto isso, sinônimos. Foi mal, troca muito a visão dos dois grupos nessa comic. Nesse inteirinho, o Baxter acorda e todo o pessoal tá lá pra saudar ele e pedir por resposta. Primeiro, claro, os Democães. O Stockman disse que os robôs dele encontraram os bichos vagando pela cidade e a curiosidade tomou conta dele. Então ele fundiu a tecnologia Mauser dele e a do Specimen para que ele pudesse se infiltrar no bando deles. Tava tudo funcionando, até o grupo decidiu meter o dedo. Não literalmente, sabe? Porque a Onze usou telecinese. Eu nem sei porque que eu falei isso, não tava no roteiro. Enfim, ele reconheceu os poderes dela, já que ele conhecia o papai dela. Eles andavam nos mesmos círculos sociais, basicamente. Então ele decidiu ver se o experimento do Brenner tinha dado certo mesmo. E de brinde ele queria abrir um portal para ele mesmo, porque
porque sim, né? Zoeira, na verdade é porque ele achava que os híbridos que ele criou conseguiam seguir os bichos, mas conseguir passar por eles, aí isso já não era possível. Nesse entretenimento, o Léo e os garotos entram no mundo invertido. Parabéns, Lucas, aqui tá o seu prêmio de ida pela primeira vez. Do nada o vagão começa a se mover e eles decidem só ir com ele mesmo para ver até onde vai. Enquanto isso, as tartarugas dão um discurso emocionante para os meninos, já que eles estavam meio para baixo, sobre como todo mundo tem as suas próprias lutas. Ah, esquece, a gente chegou. Mas quando eles chegam lá, eles simplesmente encontram um monte de corpos na estação e eles chegaram muito tarde. Nesse intermeio, o pessoal se questiona como o novo portal abriu em Nova York, se o Baxter não criou ele. Mas Donatello fala pro Rafa que eles já foram para outros mundos, e o Rafa fica preocupado pensando nessa possibilidade que o Donatello tá pensando. E a possibilidade é esse bicho que eles encontraram na barriga de um cara, que o Léo diz ser um Ultron. E esse bicho sim eu lembro de estar em alguns desenhos das tartarugas. Eles são essa massa roxa que parece com cérebro e controlam os robozinhos. De acordo com a Wiki, aparentemente eles só são uns aliens cabeçudos que gostam de ciência mesmo, basicamente. Embora tenham alguns que gostam de fazer uma baguncinha aqui na Terra. O Léo diz ter pensado que eles já tinham todos ido embora, e o Michelangelo comenta sobre como esse tá meio diferente, talvez doente até. Então o Will taca fogo no bicho, porque obviamente ele tá com o devorador de mentes, e quando ele solta a fumaça, ela começa a se reunir com a coisa maior, e a gente finalmente vê o bichão pela primeira vez. Mas eu admito que esse painel me deixou meio confuso, na verdade, porque o pó tá se rejuntando o devorador de mentes, mas ele parece mais de carne, com a boca igual o bichão da temporada 3. Eu tô confuso. Enfim, não importa, porque a gente tá indo agora pro último capítulo dessa bagaça. O capítulo começa com o Dustin tentando avisar o Mike e o pessoal que eles estão indo para uma armadilha, mas como ele não responde, a Mike tenta trocar o canal de transmissão e eles sem querer escutam o áudio da polícia dizendo que na Times Square as luzes estão piscando que nem loucas. Eles agora têm certeza que o pessoal tá lá na Times Square no mundo invertido, mas ainda tem um monte de democrentes pela cidade. Então a Max tem a ideia de usar os híbridos que o Stockman criou para atrair todos eles para o mundo invertido. Agora que eles sabem como lidar com esses bichinhos, só falta um meio de transporte para eles chegarem até a Times Square. Então as tartarugas chamam a April e o Casey, sabe, os dois personagens humanos na franquia das tartarugas que a maioria das pessoas lembra. Fora do Destruidor, é claro. E é nesse intervalo que o Léo e o Michelangelo questionam por que aquele outro estava ali. Ele explica que obviamente os aliens não iriam ficar ali na Terra para sempre. Então ele e os outros estavam explorando meios de viagem interdimensional. E eles tiveram sucesso nisso. Só que o portal abriu por um breve momento para o mundo invertido. Isso foi o suficiente para o Devorador de Mães manipular ele e o amigo dele. Enquanto o resto da espécie dele simplesmente vazou da Terra usando teletransporte, eles ficaram para trás sendo controlados pelo bichão. Só que enquanto esse aqui que a gente está acompanhando foi encarregado de abrir o portal no vagão do metrô, o parceiro dele recebeu um papel muito maior. Nesse intermeio, o pessoal finalmente chega na Times Square, enquanto a April faz uma distração para tirar o pessoal de perto dali. O resto luta com os Democães e a situação toda. E é durante toda essa confusão que o Rafa diz que acha que conhece a Onze o suficiente agora, e que ela merece usar a bandana deles. Um grupo que está no mundo invertido encontra o Devorador de Mentes de consistência corporal ambígua, e enquanto isso eles teorizam que sinceramente, eu nem sei mais o que chamar ele além de Devorador de Mentes e de bicho. Eu só vou falar qualquer coisa a partir de agora. Enfim, ele estava liberando os Democrães na cidade para reunir o máximo de pessoas possíveis e levar elas até o mundo invertido. Para fazer o que exatamente? Aí eu não faço a mínima ideia. Então o objetivo deles agora é subir nesse prédiozão e desligar a máquina antes dela sugar metade da cidade, que nem aconteceu com o carro do Steve. E é claro, eles vão salvar o amigo do carinha porque eles não tiveram culpa, afinal de contas. Eles só estavam tentando voltar para casa e isso todo mundo pode entender. Agora os dois grupos estão indo um ao outro, com o pessoal na Terra atraindo os Democães e os que estão no mundo invertido tentando chegar até a máquina. Enfim, eles se encontram no portal e a Onze os poderes dela e tira o Devorador de Mentes do parceiro daquele Ultron, de alguma forma, enquanto o grupo no mundo invertido ataca a forma física do bichão. Depois disso, os Democães que eles estavam guiando com o híbrido lá fogem para dentro do portal, e como o outro alien está livre da influência do ar de São Paulo agora, o Dustin e o Rafael esbagaçam a máquina, fechando enfim o portal para o mundo invertido. No fim, parece que a dupla de aliens vai ficar por Nova York mesmo, e um tempo depois as tartarugas se despedem do grupinho de Hawkins, que se reúne com o professor Clark depois, e enfim, essa pequena aventura acaba. No fim, foi um crossover legal de ver. Eu acho que eu sei mais sobre Stranger Things do que Tartarugas Ninjas, no final das contas, mas eu ainda gosto de reptilianos assassinos japoneses. Então essa foi uma leitura bem divertida. Eu recomendo ver. Se
se você souber inglês, porque não tem edição em português não, e eu nem sequer acho que é uma tradução feita por alguém na internet. Então, boa sorte. E boa sorte mesmo, porque mesmo eu sabendo inglês legalzinho, ainda teve algumas coisas nessa história que me confundiram. Mas bem, a gente vai se despedindo por aqui. Clique em algum desses vídeos que estão aqui na tela se você quiser ver mais do canal. E até a próxima.